Acredito que não foi fácil você ser misericordioso, paciente com o erro dos outros. Mas hoje nós vamos dar mais um passo nesse caminho da Sacratíssima Quaresma. Nesta terça-feira da segunda semana da Quaresma, nós vamos escutar o Evangelho, hoje especialmente de São Mateus, no capítulo 23, versículo 1. Vamos lá? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora de Fátima, São João Bosco. Meus irmãos, então vamos lá, capítulo 23, versículo 1. Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, então hoje nosso Senhor Jesus Cristo fala de algo muito sério, sobre a autoridade. A autoridade, ela precisa ser exercida, sim, é necessário, mas ela precisa ser exercida na caridade. Então nosso Senhor Jesus Cristo aponta um grande problema dos mestres da lei, dos fariseus da época. Por quê? Eles ensinam até coisas certas. E esse é um problema, é uma tentação nossa, tentação do padre, do bispo, do papa, dos professores, dos mestres, né, que a gente chama de mestres, guias, que Nosso Senhor pede para não chamar, mas acabamos chamando, é que muitas vezes corremos o risco de ensinar aquilo que nós não praticamos. Mas o risco maior que Nosso Senhor fala é a hipocrisia. Uma coisa é você ensinar o que é certo. Outra coisa é você colocar este fardo e parecer diante das pessoas que você é santo, sendo que não é. Então, meus irmãos, a autoridade, ela nasce da autoridade divina e ela precisa ser comprovada pelo exemplo. O exemplo diz mais do que muitas palavras. Então, nosso Senhor Jesus Cristo cobra isso. Aqueles homens não tinham bom exemplo. Então ele diz o quê? Vocês não devem ser assim. E mais ainda, ele diz que dentre vós o maior é aquele que serve. O modelo de autoridade de Cristo, ele não nasce de um poder externo, mas ele nasce da configuração e coerência da vida da autoridade com Cristo. Quanto mais uma pessoa que exerce autoridade, o pai sobre os filhos, a esposa sobre os filhos, o marido talvez sobre a casa, a mãe sobre a casa, se esta autoridade
ela se confirma no exemplo, na coerência. Aí sim, isso é verdadeiro, isso é cristão. Mas ainda, a autoridade, ela precisa ser sempre um serviço à verdade, um serviço à caridade, um serviço ao próximo. Um bom pai, ele presta um serviço ao seu filho. E prestar um serviço não é o pai obedecer o filho, não é isso. Isso é uma visão totalmente distorcida. Um bom serviço que o pai presta ao filho é provendo as necessidades, é guiando naquilo que é certo, justo, é protegendo das coisas más, é dando amor. Você que hoje tem muitas pessoas que estão do seu lado, elas precisam que você exerça uma autoridade verdadeira, ou seja, um verdadeiro servir a elas. Meus irmãos, um outro problema dos fariseus era este: querer serem vistos, eles queriam ser vistos. Eu gostaria então que hoje nós fizéssemos um propósito, não sermos o centro das atenções. Num diálogo, numa conversa, você vai ouvir e não falar. Deixar com que os outros falem, mas hoje, somente hoje, nessa terça-feira, você vai silenciar e deixar que as pessoas falem. Observar com caridade cada pessoa que precisa do seu servir, mesmo que seja na autoridade, mas precisa do seu servir. Então, meus irmãos, vamos fazer esse diálogo com Jesus? Diante de Jesus, após o vídeo, eu gostaria que você questionasse. Primeiro, será que eu gosto de ser visto a ponto deste ser o centro e a motivação das minhas ações? E depois, será que a necessidade de reconhecimento tem feito eu não ser verdadeiro e coerente entre fala e atitude? Terceiro, pergunte para Jesus se você tem sido servo ou se você tem tentado tomar o lugar de mestre, de pai e de guia na vida das pessoas. Vamos colocar isso no coração de Jesus. Pode rezar depois da meditação e falar com Jesus sobre isso. Deus te abençoe.